Olá, seres! Bem-vindos de novo ao nosso encontro sobre genética. Agora pensando nas heranças que podem aparecer associado ao sexo dos animais. Raramente aparece sobre sexo de plantas, mas a gente vai pensar aqui no mundo dos animais, a genética e as suas características. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se para ajudar o nosso projeto. Se você gostar, deixe o seu like, ele é muito importante para nós. E na descrição desse vídeo nós temos aí um PDF para você baixar, fazer as suas anotações. Seu cérebro vai gostar disso para o seu aprendizado. Além do mais, no final da lista tem testes aí para você dar uma praticada e ver como o Enem já fez cobrança disso em edições anteriores. E a gente vai se preparar, obviamente, para fazer uma boa prova. Então seja bem-vindo, meu ser profissócio, para tentar te ajudar nesse assunto chamado de heranças sexuais. Quando nós vamos pensar nas heranças sexuais, a gente vai pensar em vários fatores que vão influenciar na determinação do sexo biológico desses indivíduos. Um dos fatores é o cromossômico. Então, nessa orientação do sexo biológico, nós temos diferentes sistemas que determinam o sexo em vários animaizinhos. Tem o sistema XY, o sistema ZW, o sistema X0. Os mais importantes são os sistemas XY e ainda um sistema que pode aparecer junto com a ecologia chamado de haploide-diploide no mundo dos animais. Sem contar com heranças genéticas que não são determinadas por genes no cromossomo X ou no cromossomo Y, mas que sofrem a influência da expressão de outros genes nos sexos biológicos dos indivíduos. Então, quando nós olhamos para a herança ligada ao sexo, o Sost escreveu aqui uma parte da teoria. Os genes estão presentes em X, genes em X, sem correspondência em Y. O cromossomo X e o cromossomo Y, eles têm um aspecto bem diferente e distinto em relação ao seu tamanho. Existe uma pequena porção desses cromossomos que é homóloga e o restante não é homóloga. Então, os genes presentes em X, por exemplo, se o gene estiver nessa região aqui, não vai existir uma correspondência dele no cromossomo Y. Então, nós podemos ter genes em X sem correspondência em Y e também genes em Y sem correspondência em X. Ou seja, não existe uma forma de alelo lá no cromossomo sexual. Se está no X, não tem uma forma de alelo no Y. Se está no Y, não tem uma forma alélica no X. Então a gente vai fazer essa distinção em relação à teoria. Por exemplo, a herança ligada, daltonismo, hemofilia, distrofia muscular de Duchenne. São genes que vão determinar a expressão de determinadas características. Na hemofilia, dificuldade na coagulação sanguínea, hemofilia do tipo 8, mais comum, faltam fatores que desencadeiam a cascata de coagulação. Daltonismo, a dificuldade de distinção das cores através da visão. Nós temos cones, células que produzem determinadas proteínas, substâncias que captam o comprimento de raio de luz. Cones verde, azul, amarelo, enfim, e vai. Geralmente o verde e o vermelho são marcantes para a distinção ou percepção dessas cores. Esses cones, na percepção do vermelho e do verde, são os mais comuns em relação à dificuldade de distinguir essas cores e seus futuros padrões. Então aí na imagem do PDF, tem uma imagem em círculo, ainda para ver números na sua percepção em relação a cores que a gente possa fazer a identificação. Veja se você consegue fazer essa identificação desses números na imagem que está no PDF. E a gente vê lá marquinhas de verde, marquinhas de vermelho, marquinhas de verde, marquinhas de vermelho. Na distrofia muscular, nós temos uma distinção aí em relação ao funcionamento normal dos músculos na presença desses genes. Então aqui nós temos heranças que são ligadas ao sexo. A teoria
O gene está no cromossomo X, não tem correspondência no cromossomo Y. Lembrando que nos mamíferos, a presença de 2 cromossomos X faz uma orientação biológica para o sexo feminino. Nos mamíferos, a presença de um cromossomo X e de um cromossomo Y faz referência ao sexo biológico masculino. Então a gente tem essa separação. Existem heranças chamadas de holândricas, genes em Y sem correspondência em X. Esse gene está na região do cromossomo Y e não tem uma correspondência em X. Os genes como SRY são exemplos marcantes, muitas vezes, para avaliações. O gene SRY vai influenciar na formação de características masculinizantes, na formação anatômica da estrutura do sistema reprodutor masculino. Então esse gene SRY, ele está nesse cromossomo Y e ele vai sendo transmitido entre os indivíduos da linhagem masculina nos heredogramas. Então esse indivíduo tinha o cromossomo Y, passou para esse indivíduo, e assim, se esse indivíduo tem um filhinho, ele vai passar para esse filhinho do sexo masculino, e sempre esses indivíduos de sexo masculino vão passando esse cromossomo Y, e obviamente os genes que estão lá. Eu fiz uma referência aqui, uma herança influenciada pelo sexo. Na nossa espécie, a manifestação da calvície. Calvície, é determinada por genes autossômicos. Os genes autossômicos são aqueles que estão nos cromossomos autossomos, ou seja, não estão nem no cromossomo X, nem no cromossomo Y. Quando nós olhamos para essa parte teórica, indivíduos do sexo masculino que possuam o genótipo Czão-Czão, Czão-Czinho, Czão-Czinho são calvos. Esse indivíduo, sexo masculino, com o alelo Czão, pode ser Czão-Czão ou Czão-Czinho, ele manifesta a calvície. Os indivíduos Czinho não manifestam a calvície. Agora faz a comparação aqui com mulheres, em relação à presença do Czão-Czão, calvície. Agora, Czão-Czinho ou Czinho não manifesta a calvície. Então é um gene autossômico que vai sofrer influência principalmente da testosterona e seus derivados, e isso vai influenciar em manter ou não os fios de cabelo. Então nós teremos aqui uma herança que é influenciada pelo sexo. Perceba aí, qualquer coisa, printa a tela, faz as suas anotações aí no nosso PDF, para que você tenha uma parte teórica para te dar uma base legal para fazer uma excelente prova. Se a prova te der um cariótipo, aqueles dados referentes ao número, tipo e quantidade de cromossomos, por favor, faça essa observação de cromossomos X e Y de tamanhos bem distintos ou diferentes. Não é que é chamado de X e Y porque o sistema, o cromossomo, parece um X ou parece um Y, mas que foram sistemas aleatórios que os geneticistas usaram para dar nomes. Esse X aqui, ele não está em forma de X porque o cromossomo não está em duplicado. Mas se o Y tivesse duplicado, ele ia ter uma forma de X também. Mas eu só quero que você lembre, sistema XY, principalmente para essa herança aqui, ó, ligada ao sexo, que você tem aí no seu PDF, e você vai fazer a distribuição dos genótipos no heredograma. Então, uns heredogramas, ou alguns heredogramas, já foram citados e aparecem em avaliações. Então você vai bater o olhinho no heredograma e vai falar assim, opa, geração 1, geração 2, geração 3. Aí no seu PDF, não esqueça que está no link da descrição do vídeo, qualquer coisa, você tem um heredograma que mostra uma relação de hemofilia na população. Então a dificuldade é em manter a coagulação do sangue. No heredograma com hemofilia, apareceu algumas observações em relação ao genótipo dos indivíduos para você fazer a identificação. Essas três aqui, daltonismo, hemofilia, distrofia, são heranças recessivas. Anota aí, destaca aí, heranças recessivas ligadas ao cromossomo X. Se nós pensarmos nas heranças recessivas ligadas ao cromossomo X, significa que nós teremos indivíduos afetados pela hemofilia quando?
Se ele é ligado ao X, eu vou ter que fazer essa referência aqui. Uma mulher hemofílica, XX, a gente põe o Hzinho e o Hzinho. Então, para uma mulher ser hemofílica, ela vai precisar dos dois X contendo o alelo Hzinho para manifestar o fenótipo hemofilia, de uma maneira geral ou como uma regra geral. Se nós falarmos em mulheres que são portadoras, eu posso pensar no genótipo XHzão, XHzinho. Mulher, XHzão, XHzinho. Por que XHzão, XHzinho? Ela vai manifestar de uma maneira geral o fenótipo normal por apresentar o Hzão. Mas ela é portadora do alelo Hzinho. Só que nem sempre isso acontece. Por quê? Porque as mulheres podem ser consideradas mosaicos em relação à inativação ao acaso do cromossomo X. Então ela pode ter dois cromossomos X numa parte do organismo inativar o X, contendo o alelo Hzinho. Aí ela expressa o Hzão. Ok, normal. Em outras células corporais, inativa o X que contém o Hzão e expressa o X que contém o Hzinho. Lembra daquela cromatina sexual ou no cromossomo X inativo? Então, essa inativação ocorre ao acaso. Mas de uma maneira geral, nós falamos que isso aqui é um fenótipo normal, porém portador do XHzão. E se você olhar para XHzão, XHzão, você vai ter mulheres normais para a hemofilia. Então, essas seriam as condições aí pensando no X. Mas nos indivíduos do sexo masculino, XY, XY. Então eu só tenho essas duas condições aqui. Você vai falar por quê? Porque só tem um X. Então ou XHzão Y ou XHzinho Y. Então eu posso colocar a letrinha Hzão e Hzinho, eu coloquei por causa da hemofilia. Então o H. Distrofia muscular, o daltonismo. Põe as letrinhas aí que você achar convencional legal. Geralmente a gente usa inicial dessa característica recessiva, enfim. O daltonismo pode ser XDzão, Y, XDzão, XDzinho, Y. E assim separando. O heredograma que nos foi dado é de hemofilia. Então, eu vou olhar para o genótipo dos indivíduos. Esse aqui é um homem normal para hemofilia, então ele tem que ter o X, ele tem que ter o Y. Aqui uma mulher, por causa círculo, então a gente faz a representação de X e X. Aqui, sexo masculino, X, Y, sexo feminino, círculos, X, Y, X, 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 Y, X, Y. Então lembra que os círculos fazem representação do sexo biológico feminino e o quadradinho sexo biológico masculino. E aí eu fiz a representação cromossômica desse sexo biológico. Se eu colocar aqui, esse indivíduo tem um fenótipo normal, então XHzão Y, fenótipo normal, XHzão. Só que agora eu vou parar um pouquinho. Por quê? Porque esse casal tem um filho do sexo masculino normal, então XHzão Y. O Y vem do pai e o XHzão tem que vir da mamãe. Então, obrigatoriamente o papai vai passar esse cromossomo Y. Esse X, XHzão, desculpa, ficou tortinho, mas esse Hzão veio do pai. Hzão ou Hzinho pode vir da mãe. XHzão, eu tenho certeza que o pai transfere. A mãe pode ser o Hzão ou Hzinho. Então eu vou deixar em branco aqui, muito bem. Por que, sócio? Porque eu tenho dúvida. Essa mulher aqui, XHzão, Hzinho. Opa, resolvi minha dúvida. Como é que eu sei? Tem um indivíduo do sexo masculino que é afetado pela hemofilia. Então, eu vou colocar um Hzinho aqui. Então, vai ficar XHzinho Y. Quando eu coloquei o XHzinho Y ali, eu tenho certeza que a mamãe passou esse Hzinho, porque o Y vem do pai. Então, nós teremos essa distribuição. Aqui, XY, XHzão Y. Eu tenho certeza que essa mulher é XHzão, XHzinho. Mesma situação aqui, ó. Mulher normal, filho do sexo masculino afetado. Mulher normal, filho do sexo masculino afetado. Então, o Hzinho veio daqui. Veio dessa mulher que transmitiu. Ah, por que não pode ser o pai?
pai passa o Y para os indivíduos que são do sexo masculino. Então, para ter essa orientação cromossômica e o sexo biológico masculino, tá? Então, dessa maneira, nós fazemos a descrição dos genótipos baseada nos fenótipos. Mas agora a prova foi criativa. Ela te deu o heredograma e ela falou: qual a probabilidade do casal 4 e 5 vir a ter um próximo descendente, uma criança afetada pela hemofilia, um menino afetado pela hemofilia? Quando nós olhamos para isso, a gente vai lembrar que é uma herança ligada ao sexo e você não precisa mais multiplicar por um meio. Por quê? Porque aqui já tem a orientação biológica, cromossômica desse sexo e já vai carregar no cromossomo X o alelo para manifestar ou não a hemofilia. Então a gente vai juntar aqui, ó, o XHY, esse é o genótipo desse indivíduo do número 5. XHzinho do número 4. Então, XHzão, XHzinho. Percebeu que não tem como nascer uma mulher hemofílica. Não temos essa possibilidade. Para ser hemofílica, precisa dos dois, XHzinho. Então ia ter que ter um pai também hemofílico e não é essa a condição. Agora, XHzão Y, XHzinho Y. Então a chance de manifestar uma criança, um descendente ou um menino afetado pela doença é 1 em 4. Lembrando que só podem ser meninos. Mas se a prova te der uma outra interpretação, se ela falar dos descendentes do sexo masculino nascidos ou dos homens nascidos, então eu tenho certeza que nasceram indivíduos do sexo masculino. Então o meu espaço amostral aqui fica restrito a essas duas condições. Então, dos meninos nascidos, tenho certeza que nasceu um indivíduo do sexo masculino. Qual a probabilidade daquele indivíduo do sexo masculino ser afetado? Aí eu vou olhar só para metade. 50% dos meninos nascidos são hemofílicos e 50% dos meninos nascidos são normais para hemofilia. Agora, se perguntar qual a probabilidade de nascer um indivíduo afetado pela hemofilia, a gente já tem aqui a resposta 1/4, tá? Claro, baseado nessa condição do cruzamento do indivíduo número 4 no cruzamento do indivíduo número 5, tá bom? Então, cuidado com essa herança em relação ao Exame Nacional do Ensino Médio. E vai que o Enem surpreenda a nós com genética e ecologia. Quando nós pensamos na ecologia, alguns animais, como os répteis, por exemplo, eles também podem sofrer influência do ambiente para manifestar o fenótipo característica sexual, tipo de sexo masculino ou feminino. A temperatura que ovos de tartarugas, jacarés, acabam sendo desenvolvidos, incubados ali nos ninhos, influencia na porcentagem de indivíduos do sexo masculino e do sexo feminino. Então esses animais ou muitas espécies de répteis são muito sensíveis à variação de temperatura. Botou os ovos lá, está no ambiente, temperaturas mais altas, temperaturas mais baixas, vão influenciar na quantidade de indivíduos de sexo masculino e feminino que venham a nascer. Uma relação do ambiente influenciando nessa expressão do sexo em espécies. Agora, se eu olhar para um sistema chamado haploide e diploide, no sistema haploide e diploide, indivíduos da população podem ser N, ou haploide, ter apenas um lote cromossômico, enquanto outros indivíduos podem ter os 2 lotes cromossômicos, serem diploides. A Apis mellifera, espécie de abelha bastante comum, nós temos os indivíduos diploides, ou seja, que tem 2 lotes cromossômicos, manifestando o sexo feminino. Então elas podem ser rainhas ou podem ser operárias. Lembrando que a rainha é a fêmea fértil e as operárias são fêmeas estéreis nessa sociedade das abelhas. Só que os indivíduos do sexo masculino, popularmente conhecido como zangões, eles são haploides. A rainha pode sair no seu voo nupcial para encontrar outros zangões, pode ser fecundada. Se a rainha for fecundada, vai ter N do espermatozoide do zangão, N do óvulo dela e vai formar indivíduos 2N. Então, se ocorrer fecundação, vai formar indivíduos obrigatoriamente do sexo feminino.
Aí a nutrição, a alimentação, a seleção feita por operárias pode formar nova rainha ou mantém a formação de operárias. Agora, como é que surgem novos zangões? Os novos zangões são formados a partir de óvulos não fecundados. Então a rainha pode liberar óvulo, uma célula N, e esse óvulo não fecundado recebeu os estímulos para o desenvolvimento, ser alimentado, nutrido, e esse óvulo não fecundado se desenvolver e dar origem ao zangão. O nome disso é partenogênese. Partenogênese é um fenômeno marcante nesse mundo animal, em que algumas espécies conseguem liberar um óvulo, esse óvulo não fecundado se desenvolve e pode formar esse indivíduo. Essa partenogênese é chamada de arrenótoca. Arrenótoca. Ela acaba originando indivíduos do sexo masculino. Existem partenogêneses chamadas de teleótoca e deuterótoca. A teleótoca vai originar indivíduos do sexo feminino e a deuterótoca pode originar masculino, feminino. Então depende da espécie que nós veremos a partenogênese. Ela pode ocorrer em insetos, em outros invertebrados, em alguns vertebrados também como peixes, anfíbios, répteis. E a gente conseguir ver esse fenômeno da partenogênese formando novos indivíduos. Então, esse era o meu recado em relação a essa herança sexual e também uma noção do heredograma, ação de probabilidade para você, mas eu quero testar com você nesse teste aqui na tela que vai envolver parte da teoria e parte da expressão desses genes. Então acompanha comigo o teste na tela para você, meu ser. A distrofia muscular de Duchenne é uma doença causada por uma mutação em um gene localizado no cromossomo X. Pesquisadores estudaram uma família na qual gêmeas monozigóticas eram portadoras de um alelo mutante recessivo para esse gene, heterozigóticas. O interessante é que uma das gêmeas apresentava o fenótipo relacionado ao alelo mutante, isto é, DMD, enquanto a sua irmã apresentava fenótipo normal. A diferença na manifestação da DMD entre gêmeas pode ser explicada pela letra A, dominância incompleta do alelo mutante em relação ao alelo normal. B, falha na separação dos cromossomos X no momento da separação dos dois embriões. C, recombinação cromossômica em uma divisão celular embrionária anterior à separação dos dois embriões. D, inativação aleatória de um cromossomo X em uma fase posterior à divisão que resulta nos dois embriões. E, origem paterna de cromossomos do portador do alelo mutante em uma das gêmeas e origem materna na outra. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, que a gente vai ter que pensar distrofia muscular de Duchenne. Nós teremos uma herança recessiva ligada ao cromossomo X. Mas nós temos duas gêmeas. Genótipo heterozigóticas, ele falou no enunciado, XDzão, XDzinho. Então vamos chamar essa aqui de primeira gêmea. Essa aqui é a primeira gêmea e essa aqui é a segunda gêmea. A formação de gêmeos se dá, nessa condição, gêmeos monozigóticos, por um ovócito e um espermatozoide. E aí você vai ter uma célula chamada de ovo ou zigoto sendo formada, um cromossomo X de origem paterna e um de origem materna. Então as duas têm a mesma origem de X, então isso não vai influenciar. Então a gente descarta a letra E de escola. Dominância incompleta do alelo, a doença se manifesta quando a gente tem alelos recessivos, então a gente elimina a letra A. Falha na separação dos cromossomos, até então separou certinho. Recombinação em uma divisão celular embrionária, recombinação é o cross, então não tem nada a ver. A gente vai pensar na D de dado, na inativação aleatória. Lembra aquela historinha que quando você tem cromossomo X, geralmente nós olhamos para a quantidade deles. Tem 2X, 1 será inativado. Tem 3X, 2 serão inativados. Tem 4X, 3 serão inativados. Esse cromossomo X inativo é chamado de cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Quando nós olhamos a inativação, é assim. Uma das gêmeas inativou esse cromossomo XDzinho. Inativando o cromossomo XDzinho, expressou o XDzão. Se expressou o XDzão, o fenótipo dessa gêmea é normal. Agora, se na outra gêmea inativou o cromossomo X que continha o Dzão,
manifesta o XDzinho, e aí nós temos uma delas afetada pela distrofia muscular de Duchenne, que vai ser caracterizada pela perda desses movimentos gradativos do organismo. Então, a inativação aleatória dos cromossomos. Ficamos com a letra D de dato. Uma questão muito interessante do Enem, que exigia esse conhecimento da inativação dos cromossomos X nos indivíduos portadores de 2X. Então, não esqueça, hemofilia, daltonismo, distrofia muscular de Duchenne são heranças recessivas ligadas ao sexo. Genes presentes no cromossomo X sem correspondência no cromossomo Y. Se você gostou da nossa aula, deixe o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva para ajudar o nosso projeto, bem como a presença do material aí na descrição do vídeo. Você pode baixar o PDF, fazer os outros testes que tem ali, ou mesmo fazer a leitura da explicação nas respostas, tá bom? Obrigado pela participação de todos vocês, um bom estudo e abração para todos vocês!